Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos, minhas irmãs, rezemos uma Ave Maria para a alma do Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Páscoa do Senhor. Isso mesmo, né? O Evangelho, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres no nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que antes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus lhe fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes acontece isso com a gente, né? Eu conheço essa pessoa de algum lugar, você está conversando com ela, né? Achei interessante que um dia desse eu fui em uma cidade, né? E aí eu encontrei uma senhora, eu falei assim, tudo bem com a senhora? Aí ela falou assim, tudo, eu te conheço de onde? E eu já tinha conversado com essa senhora, eu falei assim, a senhora não lembra de mim? Então o diálogo de Jesus com aqueles dois homens, nós poderíamos dizer aqui, né, que Cleofas seria o marido da outra Maria que estava lá aos pés, né? O padre Léo diz que era um casal e não dois homens, né? Cleofas e a sua esposa. E muito triste pela morte do mestre, né? Eles estavam caminhando, estavam desconsolados, né? E foi algo de muito interesse. Os dois conversavam com Jesus pelo caminho sem o reconhecer. Mesmo sendo repreendidos por Jesus, quando lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Poderíamos dizer que Jesus deu toda a pista ali, né? Para ver se eles acordassem daquele sono espiritual, né? E ele disse, isso porque os dois estavam desanimados e tristes. Demonstravam que realmente o mestre havia morrido e tudo estava acabado. Também nós, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes na vida ficamos derrotados, achando que tudo está acabado, nos sentindo derrotados, derrotadas e até sentimos pena de nós mesmos. Quando morre o nosso filho, quando morre a pessoa amada, quando perdemos o emprego. Meus irmãos, minhas irmãs, somente Deus pode nos levantar o ânimo, nos tirar da depressão, do sentimento de derrota e nos reerguer de novo. Como Pai, nós passaremos do sentimento de derrota para a confiança em Deus e em nós. E assim poderemos superar os prejuízos e fatalidades desta vida. Os discípulos que iam a caminho de Emaús convidaram Jesus para pernoitar em sua casa. E na hora da janta, Jesus se deixou reconhecer e em seguida desaparece. Simples assim. Jesus apareceu a muitas pessoas, dando-lhes a prova da sua ressurreição. E tudo isso aconteceu logo após a sua ressurreição. Na verdade, Jesus não ficou no túmulo 3 dias completo. Ele ficou parte da sexta-feira, todo sábado, a parte do domingo. Se somarmos as horas, pode dar cerca de pouco menos de 2 dias. Né? Porém, isso não nos importa agora. O que mais conta é que Jesus não ficou naquele túmulo, mas sim, ele voltou à vida de uma forma gloriosa, isto é, seu corpo não precisa de portas nem chaves, ele pode atravessar obstáculos. E uma prova disso foi quando ele se adentrou no lugar onde os discípulos estavam, com as portas e janelas fechadas, e lhes disse: a paz esteja convosco. O corpo glorioso resplandece
né, resplandecente e ao mesmo tempo transparente de Jesus encantava a todos. Só que à primeira vista deixava dúvidas. É ele mesmo? Assim como Maria não reconheceu os dois discípulos de Emaús, os pescadores que viram na praia no primeiro momento, ficaram embaraçados. Só que no caso dos discípulos a caminho de Emaús, Jesus não estava resplandecente. Por isso, eles nem desconfiaram que aquele homem que caminhava ao lado deles poderia ser o mestre, e continuaram se lamentando da grande perda até que o próprio Jesus os repreendeu. Porém, meu irmão, minha irmã, no momento em que Jesus tomou o pão e partiu, eles não tiveram mais dúvidas. Rezemos diariamente o credo para que não sejam levados pelas torrentes de incredulidades, né? Rezemos sempre o creio em Deus Pai, para que nós não sejamos incrédulos deste mundo, ou sejamos bem firmes na nossa fé. Este mundo está do jeito que está por causa das muitas distrações que levam a muitos a perder a fé e a esperança. Eles estão perdidos. E já que estão perdidos mesmo, muitos buscam uma saída por outros recursos, tentando acertar o caminho, acabam perdendo cada vez mais. Que Deus nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.